Senhor queridos, aqui é o pastor Marcelo Ribeiro, do canal Fala Pregador. Quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida nessa manhã, meditando um pouquinho na palavra, meditando um pouquinho sobre o que está acontecendo. Deus colocou uma palavra no meu coração. Desde já quero te avisar que esse canal não é um canal de autoajuda, não é um canal que vai ficar massageando o seu ego. Isso nós temos vários canais nas redes sociais. O meu objetivo aqui é trazer uma palavra de reflexão, uma palavra que vai muitas vezes de encontro com aquilo que você acha, mas o meu compromisso aqui é com a palavra de Deus. E para esta manhã eu quero falar sobre reino dividido. Lá em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 14, conta uma passagem muito interessante quando Jesus expulsou um demônio de um homem. E os religiosos da época disseram que ele expulsava os demônios não pelo Espírito de Deus, ele expulsava os demônios por Beelzebú. Aí Jesus, diz a Bíblia, conhecendo o pensamento deles, disse: olha, todo reino contra si mesmo não subsistirá. Toda casa dividida, ela não fica de pé. Jesus falou isso aqui referindo-se ao reino de Satanás, dizendo que Satanás não luta contra Satanás. Mas eu meditando sobre isso, eu chego a uma conclusão triste, que isso está acontecendo dentro da igreja. O que mais você vê nas redes sociais é pastores, estrelas, famosos, pegando o seu tempo para ficar falando mal de outro pastor, para ficar falando da igreja, para ficar denunciando pastores, denunciando igrejas, dizendo que na igreja acontece uma porção de coisa errada. Veja bem, irmãos, sabemos que na igreja como um todo é óbvio que tem coisa errada. Não somos perfeitos, não somos acima de qualquer suspeita, somos seres humanos e cometemos falhas, somos seres humanos e erramos. Mas quando um pastor começa a falar mal de outro pastor, quando um pregador começa a falar mal de outro pregador, isso é reino dividido. Há um ditado popular que diz que roupa suja se lava em casa. Igreja tem problema? É claro que tem. Jesus teve problema com os discípulos. Ele teve problema com Judas, ele teve problema com Pedro, ele teve problema com Tomé. Paulo teve problema com Barnabé e o repreendeu. Paulo repreendeu a Pedro. Tudo isso ficou escrito para que hoje nós soubéssemos tratar desses casos, mas na época ficou entre eles. Hoje, as pessoas atrás de views, as pessoas atrás de inscritos, as pessoas atrás de ter muitos seguidores, se dão ao papel de ficar falando mal da igreja. Já tem um que faz isso, e a Bíblia diz que ele é o acusador. Já tem um que já faz isso, é o diabo, que no original é o acusador, aquele que acusa os seus servos. E tem pessoas se prestando a esse papel. Em vez de nos unirmos para pregar a palavra de Deus, em vez de nos unirmos para falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, em vez de nesse tempo de pandemia estarmos preocupados em ganhar almas para o Senhor, muitos vão para as redes sociais para ficar falando mal de igreja, ficando falando mal de pastor. Outros falam mal do seu irmão que senta no seu lado, no banco da igreja, denigrem a imagem do irmão. Então veja bem, Satanás está com uma nova estratégia. Ele não está mais usando os de fora, somente os de fora, para atacar a igreja. A estratégia dele nesses últimos tempos, de dentro da igreja, tem se levantado pessoas que se escondem atrás das redes sociais, se escondem, que se colocar face a face não tem coragem de falar, só falam porque estão atrás de uma câmera, só falam porque estão escondidos em algum lugar, mas dentro das igrejas, e muitos deles não têm nem igreja, muitos deles não têm nem um lugar aonde congregam. Irmãos, é hora da igreja se unir em oração. É hora da igreja buscar a presença do Senhor. É hora da igreja se unir em oração. Sabemos que
temos diferenças de interpretação bíblica, sabemos disso. Sabemos que temos diferença de compreensão, de costume, de liturgia, tudo isso nós sabemos. Mas como diz um pastor Silas Malafaia, ele fala: o que nos une é muito maior do que nos separa. Então é hora da igreja se unir, é hora da igreja deixar disso. O reino dos céus não pode estar dividido. O inferno está unido para trabalhar contra a igreja. E nós, como igreja, estamos ficando divididos. E nós, como igreja do Senhor, em vez de nesse tempo de pandemia, de angústia, se unir, vão para as redes sociais para ficar falando mal de igreja, ficando falando mal de pastor, dizendo que dentro da igreja acontece isso, acontece aquilo. Irmãos, não é hora para isso. Vamos tratar dos nossos assuntos. Vamos tratar dos nossos assuntos dentro da igreja, não em rede social. Isso é muito feio e eu tenho certeza que Deus não se agrada disso. Um outro pregador importante do Brasil, ele fala: a igreja é o único exército que luta entre si. Infelizmente, isso é uma verdade, irmãos. Infelizmente, isso está acontecendo. O reino do Senhor está ficando dividido por causa de vaidade, por causa de inscritos, por causa de ganhar dinheiro com o YouTube. O meu objetivo aqui não é esse. Eu tenho poucas pessoas inscritas no canal ainda, porque os vídeos que gravam não é de autoajuda. Eu não estou dizendo para você aqui que vai dar tudo certo, que você vai ganhar chave de carro, envelope e profetizando sua vitória. Não, meu compromisso aqui é com a palavra de Deus. Por isso o nome do canal é Fala Pregador. Então, em nome de Jesus, vamos nos unir em oração e Deus nos dará vitória. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.